Olá, amigas e amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais este encontro. Este acordo que existe entre a AME, Associação Médica Espírita de São Paulo, e o Grupo Espírita Caribachuta. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Vamos ao capítulo 28 do livro, onde vamos falar sobre o retorno, reencarnação. No encontro anterior, observamos a preocupação de Odila em relação à rival Zulmira, que agora seria, na nova encarnação, a mãe de Júlio e Amaro outra vez o pai. Vimos também os esclarecimentos do instrutor Clarencio a respeito da reencarnação, dizendo: a lei é sempre a lei. Cabe-nos somente respeitá-la e cumpri-la. A reencarnação obedece em todos os reinos aos princípios embriogênicos automáticos, com base na sintonia magnética. A amizade deve ser cultivada no lar e fora dele, com extenso raio de trabalho e amor. O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Vimos que Zulmira aceitou, então, ser mãe de Júlio. O objetivo deste capítulo 28, Retorno, é, portanto, a reencarnação de Júlio. No dia imediato, a aceitação de Zulmira em ser mãe de Júlio, Hilário e André Luiz foram conversar com o instrutor Clarencio sobre os planos do serviço reencarnatório. Clarencio, então, deu-lhes as seguintes explicações sobre as preparações para a reencarnação de Júlio. É um problema doloroso, porém simples. Júlio sofrerá o desejo aflitivo de querer permanecer na Terra com o corpo físico por longo prazo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento, deverá por 2 vezes experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores, na espiritualidade, confiando-se inutilmente na revolta e na inércia, já tendo passado pelo afogamento, agora, nesta nova reencarnação, enfrentará a intoxicação. Tudo isto é lastimável. No entanto, após um certo tempo, Clarencio perguntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Hilário hesitante comentou: penso, contudo, estimado Clarencio, no martírio dos pais. Clarencio, então, foi enfático na resposta: a justiça divina é inalienável. Não temos como driblá-la. Com o desequilíbrio de Amaro e Zulmira, no passado, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais. Nesta nova encarnação, Júlio reabilitar-se-á com a cooperação de Amaro e Zulmira. Tudo, meus amigos e amigas, se encadeia no universo. No passado, o casal, por esquecê-lo, inclinou-o à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. A conversa com Clarencio terminou.
Mas Hilário e André Luiz iniciaram profunda meditação a respeito da reencarnação de Júlio, em especial sobre a absoluta harmonia da lei divina. Ambos integrariam a caravana para levar Júlio ao antigo lar para a reencarnação prevista. Na madrugada, chegaram à residência de Amaro e Zulmira, que estava envolta em sombra. Odila, antiga mãe, trazia nos braços o filho Júlio, irrequieto e gemente. Clarencio, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e André Luiz, em silêncio, estavam em torno de Odila e Júlio. Adentraram a sala humilde. Neste momento, Júlio emudeceu, tal qual se houvera sorvido um anestésico invisível. Clarencio então esclareceu. A criança encontra entre os contatos, no momento do contato com os fluidos domésticos, este reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo físico. E isto constitui para ele base firme para Júlio, o reencarnante, êxito da reencarnação. Irmã Clara acenou então para Clarencio, que penetrou sozinho na câmara conjugal para se certificar quanto à conveniência de confiar o pequenino à sua futura mãe. Após alguns minutos decorridos, Clarencio convidou-nos para entrar no quarto. Enternecedor espetáculo desdobrou-se naquele ambiente. Zulmira, em espírito, estendeu os braços para todos fraternalmente. Estava bela e radiante de alegria. Zulmira, ao receber Júlio, aconchegou-o ao próprio peito, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila, antiga mãe, chorava de alegria. Clarencio fez então a seguinte prece: Senhor, abençoa-nos, de almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios. Aqui nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Senhor, dá-lhe forças para submeter-se, resignado à cruz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora, que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade. E modera-nos o coração para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te auxilies a nossa irmã Zulmira, que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhe as energias, para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. Após esta prece, André Luiz comenta: as palavras de Clarencio nesta oração levou todos à comoção, e que Zulmira, atraída pelo poder magnético da oração, avançou até Clarencio, com o menino ao seu peito, e ajoelhou-se. Clarencio, tocado por aquele gesto espontâneo,
afagou-lhe a cabeça, transfigurado. André Luiz comenta ainda que aquela humildade de Zulmira lembrava-lhe a narração evangélica da viúva de Naim, com o filho morto aos pés de Jesus, levando-o ao pranto do coração. Jorro de luz descia da altura e das mãos de Clarencio projetavam-se raios de luz safirina na cabeça de Zulmira. Em seguida, Clarencio conduziu Zulmira e a criança ao leito. Zulmira estava integralmente concentrada no filhinho Júlio, que dormira placidamente, abraçado ao colo maternal. André Luiz faz as seguintes observações a respeito da reencarnação. Já havia acompanhado outras vezes trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiram auxílio ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior. Mas aquilo que agora havia presenciado foi um fenômeno demasiado simples. O corpo sutil, perispírito do menino, como que se sobrepunha aos delicados tecidos do perispírito maternal de Zulmira, tornando-se transparentes aos olhos de André Luiz e Hilário. Irmã Clara e as demais companheiras beijaram a mãezinha, que tentava retornar ao corpo físico, levando consigo Júlio, o pequeno confortado e desfaleceu. Então, toda a equipe espiritual retirou-se com a alegria de uma obrigação bem cumprida. O Dila encarregou-se de dar assistência a Zulmira e Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez em iniciação. Quando estávamos a sós, Clarencio, com a paciência de sempre, esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não exige de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Entretanto, se a existência de Júlio, filho de Amaro, estivesse destinada, no momento, a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Então, forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. Hilário perguntou: e se o reencarnante fosse um homem estudioso, de larga intelectualidade? Clarencio respondeu: merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que não lhe faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. André Luiz então perguntou: e se fosse um médico, um grande cirurgião? Clarencio respondeu: receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso,
o que lhe garantiria, asseguraria pleno domínio das emoções. E Clarencio continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam de forma automática a cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem que haja necessidade de nossa fiscalização. Vejam só, meus amigos, a lei de causa e efeito executa-se, é simplesmente dentro das leis divinas. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa aos campos das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um firme propósito. Seja, quais eles? Quais serão esses propósitos? Seja, o anseio de eliminar a dor que nos atormenta, ou a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, ou seja, o voto de recapitular os serviços mal feitos, ou ainda o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem afeiçoamos no mundo. E continua Clarencio. De um modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante do recomeço. Quem não atendeu com aptidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo de repetição da experiência, e o ressurgimento na vida física aparece por bênção salvador. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea predomina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Hilário, então, perguntou a Clarencio. O seio maternal, então? Clarencio, de imediato, complementou a dúvida, respondendo. O seio maternal é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas utilizadas em muitas encarnações que, ao sopro criador da bondade divina, oferece em toda parte os recursos necessários ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. O seio maternal é um vaso que atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso, no tempo e no espaço, da mesma forma que a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação. Tudo é feito de acordo com os princípios que encerram. Mencionamos um exemplo simples. Se plantarmos sementes de laranja, a árvore que nascer não será um abacateiro, continua Clarencio.
A maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, vejam, meus amigos e amigas, séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. E André Luiz comenta que a palestra prosseguia valiosa, mas o tempo, disse André Luiz, convocava-nos a outros serviços e, em razão disso, interrompemos com Clarencio os esclarecimentos a respeito da reencarnação de Júlio. Então, nós fomos buscar no livro Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 19, Alma e Reencarnação, onde André Luiz, nos itens 7 e 8, traz mais esclarecimentos sobre restringimento do corpo espiritual e o corpo físico. São eles. No plano espiritual, existem institutos de escultura anatômica que funcionam brunindo formas diversas para orientar os mapas ou prefigurações do serviço que mais tarde os reencarnantes deverão atender. Corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre. Por quê? Porque nesses casos em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os auspícios de autoridades e servidores da justiça espiritual. Justiça essa que administra recursos a cada aprendiz da sublimação, sempre de acordo com as obras edificantes que lhes constem onde? No currículo das suas existências. Para isso, aqueles que se candidatam à reencarnação e ainda não têm superioridade suficiente para supervisioná-la com o seu próprio critério, mas estão distantes da inferioridade primitivista que os faria escravos absolutos da herança física, são admitidos em instituições hospitais, onde magnetizadores desencarnados, bastante competentes, pela nobreza íntima, se incumbem em aplicar-lhes balsamizantes fluidos que os adormeçam por períodos variáveis. Estes períodos de adormecimento serão de conformidade com a evolução moral de cada reencarnante, para que os princípios psicossomáticos se adaptem ao justo restringimento, redução perispiritual nas bases da sonoterapia. Desse modo, regressam ao berço humano nas condições precisas, acolhidos em um novo corpo, tal qual ocorre com o operário detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização. No corpo físico, paternidade e maternidade, raça e pátria, lar e sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria. Para que isso? Para que não faltem ao reencarnante
todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que ora se inicia. Sendo o senhor das experiências adquiridas que lhe despontam do ser em forma de tendências e impulsos, o espírito recebe um corpo físico inteiramente novo, porém com esquecimento temporário, mas não absoluto, das experiências pregressas. Com este novo corpo, o espírito, agora denominado alma por estar encarnado, será defrontado pelas circunstâncias, favoráveis ou não, no caminho que deve percorrer para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado, ou para retificar as lições em que haja falido. Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente na posição em que a vida mental e o campo somático se mostram em sinergia ideal. E conclui André Luiz. Às vezes, o corpo físico deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável. Por quê? Porque de aprendizado em aprendizado, de tarefa em tarefa, será quanto o aluno, de estágio em estágio, objetivando as grandes metas educativas, se levantará e sairá glorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Jesus respondeu a Nicodemos: eu trouxe esse evangelho para concluir este nosso encontro. Em verdade, eu lhe digo, ninguém tem como ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, versículo 4. Boas reflexões, meus amigos. Que Deus e Jesus e os benfeitores estejam sempre com vocês. Obrigado e até o próximo encontro.